principalmente nesses casos de hemorragia aguda. Agora a gente tem toda essa área nova, e aí a gente fala de perspectivas futuras, quando a gente fala de ecoendoscopia, e essa nova área da ecohepatologia, né? Queria que Wilson falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Gostaria de agradecer o convite da Semana de Fígado, da organização. É um prazer estar com o Ivan, prazer estar com o Guilherme aqui, que além de amigo e professor, foi meu orientador na tese de mestrado, então realmente é verdade, estar contigo aqui. Você lembra disso? Tem algum tempo. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da ecoendoscopia na hipertensão porta. A ecoendoscopia ela vem evoluindo muito, de um procedimento diagnóstico para um procedimento terapêutico, e através da ecoendoscopia a gente está criando uma subespecialidade. Do mesmo jeito que a gente já fala em endoscopia bariátrica, a gente agora tem também a endohepatologia. Qual a principal vantagem da ecoendoscopia? Que o aparelho transdutor está em íntimo contato com as estruturas que a gente quer estudar, como o fígado e os vasos sanguíneos. E a gente vai passar por uma mudança de paradigma, caminhando para o tratamento endoscópico de abordagens tradicionalmente feitas por via percutâneo cirúrgica. E o desenvolvimento de técnicas e materiais para isso está permitindo essa expansão. Aqui é uma imagem para mostrar para vocês o quão perto fica o aparelho das estruturas que a gente quer trabalhar, como aqui o esôfago, nas varizes de esôfago, o fundo gástrico e a veia porta e o fígado. Então a gente consegue trabalhar muito perto dessas estruturas e fazer bastante coisa aí. Então vou conversar com vocês o que a gente já pode fazer com a ecoendoscopia diagnóstica. Em relação à biópsia hepática guiada por ecoendoscopia, já é um procedimento implantado, tecnicamente simples. No próprio exame, a gente pode fazer biópsias do lobo esquerdo e direito. É um procedimento indolor e a gente permite ver os vasos sanguíneos, que a gente pode se afastar, e uma das complicações como hemorragia, a gente consegue diminuir bastante com a ecoendoscopia. E a gente, com as agulhas atuais de biópsia da ecoendoscopia, a gente consegue amostras teciduais semelhantes a conseguidas por via percutânea ou com outros métodos de imagem. A elastografia também a gente pode fazer pela ecoendoscopia. A gente sabe que o FibroScan veio para mudar a hepatologia, diminuindo a necessidade de biópsia hepática, mas tem algumas limitações, como a ICIT, a parede abdominal. A gente pode ver aqui a diferença da distância do tradutor da pele e o tradutor dentro do estômago, pertinho do fígado. Então a ecoendoscopia vem suprir essas limitações do FibroScan. E os estudos têm mostrado que ele é mais sensível que o FibroScan em avaliar a cirrose em fase inicial e diferenciar a fibrose intermediária, F2 e F3. E aqui, Guilherme, você usou um termo aí que realmente não tinha ouvido falar. Eu acho que a gente tem o esfigmomanômetro do hepatologista, que é a ecoendoscopia. Porque a gente consegue fazer a medida do gradiente portal por ecoendoscopia, já existe material para isso comercializado, e a gente no mesmo momento, quais as vantagens? No mesmo momento que a gente faz a ecoendoscopia, a gente pode triar a varizes de esôfago ou varizes gástricas, a gente pode fazer a biópsia hepática se necessário, e a gente consegue fazer a medida do gradiente portal no único exame. Menos invasivo, não tem exposição a raio-x, e você tem visão direta e medidas mais fidedignas do gradiente portal. Em relação à parte terapêutica, a ecoendoscopia vem ajudar em intervenções vasculares ecoguiadas, e aí o TIPS pode ser feito pela ecoendoscopia no futuro. O slide não ficou bom, mas o que a gente tem aqui? A gente tem, em relação ao sangramento gastrointestinal, o tratamento das varizes, onde a gente pode tratar varizes esofagianas, varizes gástricas. A gente pode predizer o risco de ressangramento em varizes tratadas, tratar varizes ectópicas no reto, no duodeno, no próprio estômago. E aqui, como a gente tem também a veia porta bem acessível, a gente pode fazer vários tratamentos em relação à veia porta, como o gradiente que a gente já falou. A gente estava conversando ali um pouco sobre trombose veia porta, a gente pode fazer trombolítico na veia porta. E a gente pode também, já existem alguns estudos relacionados ao TIPS. E disso tudo eu queria só chamar a atenção exatamente disso aqui. Do tratamento das varizes gástricas com a ecoendoscopia. Os estudos cada vez mais estão mostrando, estabelecendo como um melhor tratamento a ecoendoscopia com o uso de molas e cianoacrilato, não só no tratamento agudo, mas também no tratamento na prevenção primária.
E já tem alguns estudos, eu ainda não vi nada em humano, mas já existem alguns estudos em animais, onde a possibilidade de fazer o shunt porto sistêmico guiado por ecoendoscopia. Isso aqui também é uma coisa que vai dar muita coisa para falar em relação ao tratamento das doenças hepáticas. Então aqui, só mostrando para vocês, a gente pode tratar as varizes esofagianas, a gente pode fazer biópsia hepática, a gente pode fazer elastografia do fígado, a gente pode trabalhar dentro da pressão portal e futuramente com TIPS, e pode fazer o tratamento das varizes gástricas. E por que o futuro ainda não se tornou presente? Porque a gente tem que batalhar algumas coisas em relação à ecoendoscopia. É caro, não é barato, existe uma maior curva de aprendizado relacionada aos outros métodos. Tá? Se é caro e tem a maior curva de aprendizado, a acessibilidade ao método também é pequena. E aqui é o mais importante, a gente precisa ainda de estudos randomizados para estabelecer a ecoendoscopia em relação aos métodos atuais. Mas isso aqui está caminhando a passos largos. Como é que está em relação ao que se já viu, em termos de complicações relacionadas ao uso da ecoendoscopia nesses procedimentos? Em relação... por exemplo, o que tem se usado mais. Em relação à biópsia hepática, muito fácil, a técnica é muito fácil de ser realizada. São maiores. São extremamente satisfatórios. A gente fala de ter 10, 12 espaço-portas por amostra, a gente consegue mais do que isso tranquilamente. E qual é o calibre da agulha? A gente usa de 20 gauges. Atualmente a gente usa de 20 gauges e de 22 gauges FNB. Ela tem uma configuração diferente que a gente consegue uma amostra maior. Maior no sentido da extensão do comprimento. Extensão, a gente consegue talvez compensando uma agulha mais fina com uma extensão maior de fragmento. Porque antes a gente conseguia célula, né, com as outras agulhas. Agora a gente consegue realmente tecido, a gente consegue ver a estrutura hepática. E isso muda muito em relação provavelmente o que o Ivan está considerando é o calibre da agulha percutânea, né? Que a agulha percutânea nós variamos entre 16 e 14 gauges. É mais calibrosa, mas evidentemente nós entramos ali uns 2 centímetros no máximo. E fazemos 2 punções, eventualmente 3, mas já existe uma associação do risco de complicações com o número de punções. Eu acredito que no seu caso, você possa multiplicar as punções e você compensaria o calibre menor com um fragmento mais longo. A gente tem como facilmente avaliar se o material está bom ou não, e a gente pode fazer 1, 2, 3, com risco de complicação muito maior. Entendeu? Menor, desculpa. Uma outra coisa em relação à avaliação da pressão porta também, é um procedimento, a ecoendoscopia, tendo a complicação, você vê a complicação na hora e você pode tratar na hora. Isso é uma vantagem também, diferente das avaliações percutâneas, que você vai esperar ver se acontece alguma coisa. E realmente, eu digo só para fazer dar aquela cutucada. Você vai espetar a veia porta para uma medição, aferição direta. Isso, exato, com agulha mais fina. Tá? Essa aí é a agulha de 25 gauges. Tá? E a gente faz a aferição tanto na veia hepática média quanto na veia porta. E aquele manômetrozinho, a gente vê o número diminui, extremamente factível. E seguro. Seguro. Em relação ao custo, que a gente vai comparando com o método tradicional da medição do gradiente, porque é uma punção venosa, né? Uma coisa que comprovadamente realmente tem um risco muito baixo de complicação. Realmente é o custo mais elevado. É mais elevado, né? A aparelhagem é elevada, o custo é alto, o material é caro, você faz isso, geralmente o ideal é fazer paciente entubado, com anestesia, então realmente, botando tudo isso, a internação, é mais elevado, não tem talvez não tem uma questão jeito. de estudo caso a caso, né? Porque o que eu acho que quando a gente fala desses procedimentos, a ecoendoscopia não vai vir para substituir absolutamente nada. Eu acho que vai ser um adjuvante em situações em que os outros métodos não ajudam. Uma coisa que a gente está vendo muito é a pandemia de obesidade, por exemplo, onde para a punção percutânea, para o acesso transjugular... Tudo é mais difícil. Tudo é muito mais difícil. E com a ecoendoscopia, a gente não tem dificuldade absolutamente nenhuma, porque a gente já está com o paciente entubado, já está sedado, e a gente pode fazer esses procedimentos sem problema nenhum. Tem uma particularidade na medida da pressão portal por ecoendoscopia que supera o nosso método, que nós não medimos diretamente a pressão na veia porta. Quando nós insuflamos o balão, nós esperamos que seja representativa a pressão da veia porta naquele momento. Mas você mede diretamente. Então, no paciente que tem uma hipertensão porta pré-sinusoidal, você de fato vai conseguir aferir o aumento da pressão portal. Nós não conseguimos.
Isso eu acho que é uma vantagem inquestionável. Então, no contexto da doença vascular porto-sinusoidal ou de outras doenças, em que não é o sinusoide que está sendo acometido, a ecoendoscopia vai permitir uma informação que não há como obter de outra forma. Por outro lado, uma grande desvantagem é a necessidade de anestesia geral. Sim, porque o nosso paciente, na medida do gradiente, ele está ali conversando com a gente, né? Exatamente. Então, isso aumenta a complexidade, principalmente se você pensar que pode ser um paciente cirrótico, um paciente hepatopata, que você vai tentar sedá-lo o mínimo possível, né? Eu acho importantíssimo se a gente abordar essa questão da indicação de cada um dos métodos de aferição da pressão portal, em função, inclusive, do destaque que o Baveno deu a questão do uso do gradiente, do controle do grau de hipertensão portal, porque são métodos que poderão ser usados, inclusive, para o teste dessas novas medicações, para essas perspectivas futuras de ampliar, né, o espectro das medicações sendo usadas para o tratamento da hipertensão portal. No Baveno 7, fiquei até feliz que a ecoendoscopia já está incluída no que ele chama de agenda Research Agenda. Entendeu? Então, tanto na avaliação do gradiente portal quanto nas varizes gástricas, já fala ali da ecoendoscopia nisso. Exatamente. Que é exatamente a tendência vai ser isso passar para... Que é exatamente o objetivo dessa nossa discussão, né? Exatamente... pensar no futuro, né, do tratamento da hipertensão portal dentro até do Research Agenda do Baveno 7. Né? Eu queria só falar um pouquinho disso aqui, porque é a moda, né? A inteligência artificial na ecoendoscopia. Para finalizar. E realmente isso aí vai vir para mudar muita coisa. Eu tive recentemente, agora em janeiro desse ano, lá no serviço do Dr. Carlos Robles, em Guayaquil, e pude ver a implantação do sistema de inteligência artificial, onde durante o procedimento a maquininha vai dizer para você que vaso que é, a estrutura que é. No futuro já vai dizer para você na tela o tamanho, já vai poder dizer o fluxo que existe ali, a veia porta, o risco de fazer trombose. E depois vai te dispensar, te demitir. Exatamente isso. Então, até na ecoendoscopia também, a inteligência artificial vem aí para mudar bastante. Muito legal. Acho que com esse recado aí, essa mensagem da inteligência artificial, a gente pode encerrar nossa mesa. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui nessa conversa. Prazer é todo meu. E é isso aí. Encerramos.